Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Também espero que vocês estejam em casa se cuidando, para que a gente possa voltar o mais breve possível para a sala de aula. Hoje a nossa videoaula vai ser de filosofia. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já vimos em sala de aula e vamos relembrar alguns conceitos também que já foram vistos. É importante lembrarmos como era o universo antes da filosofia. Antes da filosofia, o homem ele vivia inclinado a acreditar naquilo que transmitiam pela tradição oral e acabavam aceitando passivelmente justificativas para seus argumentos. O ser humano ele tinha necessidade de entender o que o aterrorizava, e para diminuir o medo, a angústia e a incerteza, eles desenvolviam figuras lendárias e mitológicas. Nós temos uma imagem aqui que vai exemplificar basicamente o que diz o slide anterior. Nós temos um passarinho com um bebê sobre os bicos e ele fala o seguinte: estou a caminho. Agora eu questiono vocês. Este tipo de explicação para o nascimento de um bebê te satisfaz? Claro que não. Porém, antes da filosofia, qualquer resposta, mesmo sem embasamento algum, mesmo sem lógica alguma, era tida como verdade. Porém, nós temos o nascimento da filosofia, o nascimento do saber filosófico, que vem justamente derrubar essas teses de respostas que não tinham fundamento algum. Vocês vão já entender. Quando os gregos, espantados e admirados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que não eram lógicas, nem um pouco lógicas na verdade, elas ainda precisavam de fundamentação e ainda eram cercadas de mistérios e de eventos sobrenaturais. Daí foi passado a entender essas respostas de maneira mais lógicas e agindo com a razão. Então, pessoal, antes da filosofia, as respostas elas não eram tidas como respostas coerentes, não tinham razão alguma, não tinha fundamentação alguma. Após o nascimento do saber filosófico, essas respostas elas passavam a ter razão, passaram a ser analisadas. Dentro desse contexto, nós temos alguns deuses da mitologia grega, como Zeus, Hera, Atena, Apolo. E eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esses deuses. Vocês vão escolher um deus desse aqui, tá? E fazer uma pesquisa no caderno de no mínimo 10 linhas e me encaminhar aqui no WhatsApp, tá bom? Eu vou estar lendo, corrigindo e passo feedback para vocês. Lembrando que vocês vão escolher apenas um, não é para fazer os 10, tá? Ou os 12, na verdade. É para vocês escolherem somente um. Agora nós vamos entrar no conteúdo de fato, tá bom? Aquela era uma parte introdutória que fala sobre as etapas históricas da filosofia. Hoje, nessa videoaula, nós vamos tratar sobre o período pré-socrático. O que foi o período pré-socrático? O período pré-socrático foi aquele no qual surgiram os primeiros filósofos e os primeiros trabalhos da filosofia, entre os séculos 9 e 6 a.C. Assim, com o surgimento da filosofia, as explicações deixaram de ser unicamente mitológicas e passaram a ser cada vez mais racionais e baseadas na razão. Esse período ele surge antes de Sócrates e tinha como objetivo entender a origem do universo. Nesse slide, pessoal, eu quero que vocês entendam duas coisas. Que o período pré-socrático ele é o período que veio antes de Sócrates. Então, todos esses filósofos que nós vamos trabalhar adiante são filósofos que vieram antes de Sócrates. Por isso, o nome pré-socrático, tá? Outro ponto importante que vocês compreendam é que esses filósofos desse período, eles buscavam entender como o universo se originou, tá bom? Então é basicamente isso. O período pré-socrático são os filósofos que vêm antes de Sócrates e eles buscavam entender a origem do universo. Nós temos Tales de Mileto como o primeiro filósofo pré-socrático. Tales de Mileto, ele foi um filósofo e matemático e também um astrônomo. Ele tinha como método de observação a água. Então, cada filósofo que nós vamos trabalhar nessa videoaula, eles tinham um objeto de estudo, tá bom? O Tales, ele analisava a água como a origem do universo. Anaximandro, ele foi um geógrafo, matemático e filósofo e também foi discípulo de Tales de Mileto.
As suas observações em relação à origem do universo, ao contrário de Tales, não era definida por um elemento definido, pois ele acreditava que existia uma complexa relação do universo que daria origem a tudo. Enquanto que Tales, ele tinha como objeto de estudo a água, Anaximandro, ele não tinha um objeto palpável para a análise, para a pesquisa. Já Anaximenes, ele foi discípulo de Anaximandro, vocês observam que tem toda uma relação. Ele foi discípulo de Anaximandro e enquanto Tales ele tinha como elemento de estudo a água, para Anaximenes o ar era responsável pela origem do universo. Pitágoras, o que foi Pitágoras, pessoal? Pitágoras ele foi um filósofo, também matemático, né? Nós temos o Teorema de Pitágoras como exemplo. Ele foi um filósofo e matemático que afirmava que os números foram seus elementos de estudo e reflexão, do qual se destaca o Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras ele acreditava que os números eram a origem do universo. Já Heráclito, ele nasceu em Éfeso e explorou que o princípio de todas as coisas era o fogo. Então, pessoal, se vocês forem analisar, cada filósofo pré-socrático, ele estudava um objeto, tá certo? Tales de Mileto, ele estudou o quê? Estudou a água. Anaximandro estudou o infinito. Anaximenes estudou o ar. Pitágoras estudou os números e Heráclito estudou o fogo. Então, cada filósofo pré-socrático, ele tinha um objeto de estudo para tentar explicar a origem do universo. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula de filosofia. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Continuem em casa, permaneçam em casa, para que a gente possa voltar o mais breve possível para a sala de aula. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem mandar mensagem que eu vou estar à disposição para responder. No mais é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.